e da Renata trouxeram para essa pesquisa é que inovação não é uma coisa que é feita isoladamente dentro de uma empresa, é um sistema de inovação, entende? A inovação é aberta, você tem que ter parcerias, né? Você tem que formar redes. E talvez essa tenha sido talvez a grande percepção que nós identificamos no programa de P&D da ANEEL, um aprimoramento seria estimular desenvolvimento de projetos em rede, inclusive com agentes de fora do setor elétrico, né, dada a interdisciplinaridade, né, ou seja, que um setor que está em processo de transição energética, incorporando tecnologias disruptivas muito significativas, né, a inovação tem que ser em rede, né, com agentes de várias áreas. Aí, né, nesse nível de diálogo, a ANEEL tomou uma iniciativa muito importante, que foi usando o modelo de projeto de P&D de chamada estratégica, que é diferente da empresa escolher o que ela vai fazer. A ANEEL, salvo engano, desde 2008, eu posso estar enganado, não sei bem a data, mas passou a adotar isso, quer dizer, ela analisa, ela percebe, através né, de um amplo diálogo com o marco institucional e com agentes do setor elétrico e com a experiência internacional, identifica determinados temas e faz uma chamada estratégica. Tem uma série de vantagens, né? E aí ela resolveu fazer uma chamada estratégica de mobilidade elétrica. É uma tecnologia disruptiva, né? Vai impactar o setor elétrico direto. A gente até na época falava, vou sair do posto de gasolina para o poste elétrico, né? E aí ela incorporou ali uma série de inovações que nós consideramos muito positivas e que, de certa maneira, está na nota técnica, né? Talvez o desenvolvimento do nosso projeto de P&D, né, ajudou muito, estimulou, talvez assim tenha sido até um agente catalisador, no sentido da ANEEL abrir uma chamada, uma consulta pública para o aprimoramento do programa de P&D da ANEEL, que é um ritual que a ANEEL tem, que nós consideramos muito importante, que é o da transparência para qualquer decisão de inovações regulatórias, né? Nosso grupo parte sempre de uma premissa, né, que está se transformando quase que num provérbio, que é inovação tecnológica exige inovação regulatória, né? E no caso de mobilidade elétrica, nós vamos ter que ter várias inovações regulatórias para que a inovação tecnológica da mobilidade elétrica possa se fazer, possa se desenvolver. Tá? Então, com base nessa chamada, né, dessa consulta pública, que tem um relatório, né, de análise de impactos regulatórios, que é um documento mais consistente, mais profundo, dali saiu uma nota técnica, né, que está em audiência pública, vai até fevereiro, né, e aí nós achamos importante fazer esse webinar aqui, tá? E para esse webinar, nós vamos ter a participação direta da professora Renata Larroven e do professor Sidney Martins, né, que são pessoas com muita competência que vão apresentar um pouco quais são os pontos mais sensíveis, né, que a ANEEL está propondo, né, e em consulta pública, e é muito importante que todos nós aqui apresentemos propostas, contribuições à consulta pública, tá? E com base nessas contribuições é que a ANEEL vai, então, analisá-las
e fazer um documento final e que será colocado em análise pela diretoria da ANEEL. Então, o nosso objetivo hoje, aqui nesse primeiro webinar, e vamos realizar um outro em fevereiro, é apresentar quais são os pontos mais sensíveis, mais importantes que a gente deve considerar na análise dessa nota técnica, entende? E isso é um esforço nosso, até com base nesse livro e nessa pesquisa que nós publicamos, que está no site do GESEL, quem quiser analisar, está lá disponível, entende? E aí, em fevereiro, aí talvez a gente entre num detalhamento maior, já formulando algumas propostas que a gente considera relevantes, ok? Então, eu agradeço muito. Eu passo de imediato aqui a palavra aqui à professora Renata Larrovin, que tem uma apresentação. A nossa ideia é que ela faça a apresentação, depois o professor Sidney Martini faça uma apresentação, possivelmente o Maurício Moscovitch faz algumas considerações sobre alguns temas pontuais e a gente, então, abriria a discussão, ok? Então, muito obrigado e, professora Renata, por favor. Obrigada. Vocês podem projetar a apresentação, por gentileza? Eu vou projetar aqui, professor. Todos estão vendo? Sim. Estão me ouvindo bem? Estamos, está tudo ok. Está ótimo. Bom, então, bom dia a todos. Queria começar agradecendo ao professor Nivaldi pelo convite, não apenas a participar desse seminário, mas a participar dessa pesquisa que ele mencionou. Né? Essa foi uma pesquisa que durou 2 anos, justamente no sentido de propor aprimoramentos para o programa de pesquisa e desenvolvimento da ANEEL, e depois nós, como já mencionado pelo professor Nivaldi, nós escrevemos esse livro, né, que o professor Sidney depois vai também explorar um pouco mais alguns detalhes do livro. Eu vou dividir a minha apresentação em 2 partes. Pode passar, por favor? Vou apresentar primeiro rapidamente, a proposta de aprimoramento do programa de P&D, tá? E aí, depois disso, eu vou, então, passar algumas considerações que foram extraídas justamente dessa experiência que eu tive, né? Eu sou do Grupo de Economia da Inovação, do Instituto de Economia, e em parceria com a Rede CIS e com o GESEL, né? Nós desenvolvemos essa pesquisa que nos trouxe diferentes pontos de reflexão. Então, eu vou trazer alguns pontos aqui para vocês, quer dizer, pensar nessa questão. Vocês vão ver que a proposta ela está caminhando no sentido de estimular a articulação entre atores públicos e privados, que é introduzir novos instrumentos de estímulo à inovação. A proposta também está com uma preocupação, com objetivos, né, de introduzir novos indicadores. Então, eu vou fazer algumas considerações para trazer luz aos pontos da proposta e, assim, a gente pode depois fazer uma discussão no sentido de contribuir para a consulta pública. Pode passar, por favor. Então, os objetivos da proposta de aprimoramento do programa de pesquisa e desenvolvimento é impulsionar a pesquisa nos termos do novo marco legal da inovação, que foi recentemente, a Lei de Ciência, Tecnologia e Inovação foi recentemente modificada, criou-se esse novo marco legal. Tá? A ideia também é de estimular, né, a inovação, lembrar, né, como o professor Nivaldi falou, que inovação não se trata de uma atividade circunscrita às empresas, é uma atividade sistêmica, né? E o que ocorre, né, no programa de P&D, até hoje a gente pôde constatar isso, é que esse programa ele gerou
um grande estoque de conhecimento que, muitas vezes, ele não chega ao mercado. Quer dizer, são desenvolvidos diferentes projetos de pesquisa e desenvolvimento, de interesse das empresas, né, que muitas vezes acabam, como a gente diz coloquialmente, ficando na prateleira, ou seja, não chegam ao mercado. Então, a proposta de aprimoramento tem como objetivo justamente reforçar o fato de que, quando a gente está falando de inovação, a gente está falando de conhecimento que chega ao mercado. E por que isso é importante para a ANEEL? Né? A ANEEL, sendo uma agência reguladora ligada ao governo federal, ela está preocupada com a melhoria do bem-estar da população, ou seja, a inovação, as eventuais inovações que são desenvolvidas, né, pelo programa de P&D, elas devem pensar um pouco nos impactos ao consumidor final. E no programa de P&D, como eu falei, né, algumas pesquisas, alguns projetos de P&D conseguiram chegar ao mercado, mas muitas não chegaram, né? E se a inovação ela é uma atividade sistêmica, é necessário estimular a articulação entre atores públicos e privados. Eu vou mostrar que nós temos diversas experiências internacionais onde existem, no setor elétrico, iniciativas em rede, né, onde o governo ele não entra como ator principal no sentido do financiamento, são as empresas, né, e as instituições de pesquisa que assumem, né, o financiamento da inovação, e o governo age muito mais como um estimulador e um articulador. Pode passar, por favor. Outro objetivo da proposta é transformar o resultado dos projetos de pesquisa e inovação tecnológica, difundir esse conceito de rede de inovação no setor elétrico, como disse o Nivaldo, né, que é com as chamadas estratégicas, esse conceito começou a ser disseminado entre as empresas do setor, e também, no que se refere à avaliação dos projetos, introduzir esse modelo E3P. Pode passar? Então, o que seria esse modelo E3P? Seria um modelo justamente onde se avalia a estratégia, o portfólio, o programa e o projeto. Quer dizer, a ANEEL passaria da avaliação dos projetos individuais para a avaliação de um programa de inovação das empresas. Ou seja, as empresas seriam avaliadas, né, o portfólio dos projetos das empresas seriam avaliados em conjunto através dessa metodologia. O professor Sidney ele vai, na exposição dele, detalhar mais isso, então eu só quis mostrar a figura para você, para quem não leu ainda, não teve tempo de ler a proposta de aprimoramento que já está na nota técnica da ANEEL, né, ter uma visão bastante sintética, né, quais são os objetivos. Então, nesse modelo, né, se prevê então o uso de novos indicadores, né, se prevê o desenho de mapas estratégicos, né, das empresas, que levaria então a uma nova forma de avaliação e de acompanhamento dos projetos. Pode passar. Então, por que é importante estimular a articulação entre atores públicos e privados? Apesar do programa de P&D ter gerado resultados extremamente interessantes, como disse o professor Nivaldo, inclusive é um programa, né, muito importante para as empresas e demais institutos de pesquisa e demais organizações ligadas ao setor elétrico, ele ainda tem uma visão linear da inovação. O que é essa visão? Uma visão que é muito comum hoje em dia. Ainda existem, né, alguns programas de fomento à inovação que tem essa visão, mas essa é uma visão que data, né, dos anos 50 do século XX, né, começou com as políticas de apoio à ciência e tecnologia nos Estados Unidos, e essa visão tem sido cada vez menos utilizada e cada vez mais substituída pela visão sistêmica. Tá?
Então, o que seria uma visão linear? Que para você poder gerar alguma inovação, chegar ao mercado, você precisa primeiro fomentar a pesquisa básica, depois da pesquisa básica você sai para a pesquisa aplicada, da pesquisa aplicada você vai para o desenvolvimento tecnológico e aí sim você desenvolve um produto. Quer dizer, na verdade, essa visão linear, inclusive, ela delega, né, a responsabilidade da inovação à empresa que está desenvolvendo, sem atentar muito para o fato de que, como disse também o professor Nivaldo, as empresas elas não inovam sozinhas, elas, cada vez mais, as empresas necessitam de interações, seja com outras empresas do setor, através de parcerias e alianças estratégicas, seja com instituições de pesquisa e universidades que estão gerando o conhecimento necessário para desenvolver aquela inovação. Pode passar, por favor? Então, a visão sistêmica, né, é uma visão, inclusive a literatura divide em dois subconjuntos, nós podemos ter uma visão ampla, né, pensando o seguinte, que inovação, inclusive, ela pode até ser afetada pelo contexto geopolítico, né, incertezas macroeconômicas, por exemplo, pelo contexto cultural, de que forma que a população adere a uma tecnologia. A gente tem vários exemplos aí de estudos que mostram que iniciativas, né, que trazem inovações para a sociedade, como, por exemplo, o governo eletrônico, são iniciativas que, por vezes, não são bem recebidas pela população, a população desconfia, né, das informações prestadas pelo governo, ou então prefere que, no caso das eleições, que as eleições sejam em papel, porque acha que assim vão ter uma comprovação melhor. Enfim, a visão da sociedade sobre inovação também ela é importante, né? E essa visão, acoplada, né, esses elementos geopolíticos, sociais, econômicos, culturais, etc., acoplados às políticas de promoção, representação e financiamento, que vão gerar a demanda por inovações. E uma visão mais restrita, que é a visão que a gente trabalhou, inclusive, para analisar o programa de P&D da ANEEL, observa dois subsistemas dentro do sistema de inovação, que seriam o subsistema de criação de capacitações, pesquisas e serviços tecnológicos e o sistema de produção e inovação. Ou seja, a ideia, né, da visão sistêmica é a seguinte, que a inovação ela depende de um sistema, né, de um sistema nacional de inovação, né, onde esses elementos que estão representados nessa figura afetam o desenvolvimento de inovações e para que as inovações possam, de fato, ser desenvolvidas, chegar ao mercado, é necessária uma articulação entre os atores desse sistema. Então, no caso aqui da visão restrita, o subsistema do setor elétrico de produção e inovação seriam as empresas, tanto as empresas distribuidoras quanto as empresas fornecedoras, e o subsistema de criação de capacitações, pesquisa e serviços tecnológicos seriam as universidades, os institutos de pesquisa, organizações federais, né, e estaduais que trabalham com, por exemplo, padrões, né, o IMETRO, por exemplo, que trabalha com questão de padrões, também são instituições importantes, né, para a geração de conhecimento e o desenvolvimento de novos produtos que cheguem ao mercado, ou seja, o desenvolvimento de inovações. Aqui, lembrando também que eu estou falando de produtos, mas também nós temos o conceito de inovação abrange também serviços, né? Então, uma gama de serviços, né, prestados por empresas intensivas em conhecimento. Essas empresas elas são importantes, empresas de consultoria, de pesquisa e desenvolvimento, também são empresas que participam, né, desse subsistema de produção e inovação tecnológicas. As startups, que são empresas emergentes, né, focadas em determinados nichos de mercado, também participam desse sistema.
Pode passar, por favor. Então, uma política sistêmica de inovação, ela, além de garantir o apoio à infraestrutura científica e tecnológica, quer dizer, se vocês lembrarem daquela figura que eu acabei de passar da visão linear, se você sai da pesquisa básica e vai para a pesquisa aplicada, para depois ter o desenvolvimento tecnológico, a missão do governo seria justamente desenvolver infraestrutura científica e tecnológica e deixar as empresas fazer o resto, né? A política sistema de inovação ela vai além disso, quer dizer, além de garantir esse apoio que é relevante para a produção de conhecimento, considera também políticas de compras públicas, políticas regulatórias, apoio e financiamento ao desenvolvimento de atores coletivos, apoio e financiamento a atividades relacionadas à inserção no mercado. O que seriam políticas de compras públicas, né? Nós temos, podemos dar um exemplo do setor elétrico, né? Agora que nós estamos tendo a introdução de geração distribuída, né? Faz-se necessário utilizar medidores inteligentes, né? Então, o governo, né, pode estimular, por exemplo, a produção de geração distribuída através de políticas, por exemplo, de compra de medidores inteligentes para colocar em escolas que tenham sistemas de geração distribuída ou demais organizações do governo que também já tenham os painéis solares para a energia fotovoltaica. Tá? A política de regulação, né, nesse caso, ainda trabalhando com o exemplo de medidor inteligente, seria justamente, né, iniciativas no sentido de estabelecer uma regulação sobre características técnicas desse medidor, né, de forma a estimular a adoção de medidores pelos atores interessados, pelas partes interessadas. Né? Apoio e financiamento ao desenvolvimento de atores coletivos seria justamente apoio e financiamento a redes, né? Essas redes mencionadas pelo professor Nivaldi, que envolvem empresas, instituições de pesquisa e empresas de todos os tamanhos, inclusive, que estejam interessadas e também organizações de governo que estejam interessadas no desenvolvimento de inovações. E, finalmente, o financiamento, a colocação dos produtos no mercado, que muitas vezes, e principalmente quando a gente está falando de inovações disruptivas, a questão da comercialização começa a ser uma questão importante para aquelas empresas que estão desenvolvendo aquele produto ou serviço. Pode passar, por favor. Então, a experiência internacional indica, né, que as empresas do setor elétrico elas são relativamente pouco inovadoras em relação à média da indústria. Tá? Isso eu fiz o levantamento, né, com base nas estatísticas de inovação, né, que utilizam as mesmas metodologias que a Pintec aqui no Brasil utiliza, para ver quais eram as taxas, né, de inovação das empresas do setor elétrico. E, com exceção da Alemanha, a maior parte das empresas do setor elétrico se situa abaixo da média, né, ela apresenta taxas de inovação um pouco mais baixas do que as empresas industriais de uma forma geral. Né? Então, o que a experiência internacional aponta é que, sim, é necessário financiar a inovação, o governo precisa ter um papel ativo no financiamento da inovação. Mas a experiência internacional ela também mostra que as empresas não podem ficar esperando que o governo aporte recursos. Né? Existem vários exemplos, principalmente se você está pensando em redes. Né? Quando você monta uma rede onde os membros da rede aportam, cada um aporta um pouco de recurso, como já vem sendo feito em várias partes do mundo, né? Você tem um comprometimento maior, né, das partes interessadas, dos integrantes da rede.
A professora, você ficou muda. Não. Renata, você trancou, abre agora. Acho que Tá. ela. Ah, Agora está legal. Desculpe, vocês Agora retornou. 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 Teve um problema aqui na minha. Eu acho que eu estava gesticulando, apertei uma tecla sem querer. Qual foi a última parte que vocês ouviram? Perdeu-se pouco, pode continuar. Bom, então, a experiência, eu estava falando da experiência internacional, né, Isso, que ela isso. mostra vários exemplos bem-sucedidos de estímulo à inovação por parte das empresas privadas. Então, pode passar, por favor? Então, quais seriam exemplos, né, da experiência internacional? No Reino Unido, por exemplo, nós temos, além de vários outros mecanismos de financiamento à inovação, a Network Innovation Stimulus, que justamente estimula empresas a montarem redes de inovação, inclusive eles fazem competições, né, para a formação dessas redes, né? E as empresas que conseguem formar as redes, que ganham a competição, então vão receber recursos, né, do governo federal, mas também sempre aportando também recursos. Temos iniciativas como o EPRI nos Estados Unidos, né, o EPRI é uma organização sem fins lucrativos, cujos membros são as empresas do setor elétrico. O EPRI, além de desenvolver inovações, ele também faz uma atividade muito importante, que é a atividade de prospecção tecnológica. Oi, desativou o meu som dessa vez, não fui eu, não. Alô? Tudo bem, perdeu um pouquinho. O lápis foi muito pequeno. Pode continuar. Tá. Vocês estão vendo a apresentação que eu não estou mais vendo. Agora a apresentação caiu, André. vou compartilhar de novo. Eu acho que a rede está dando uns pulinhos também. Então, eu estava pensando que o problema era meu. Sim. Pronto. Tá. Então, nos Estados Unidos, então, nós temos iniciativas como o EPRI, né, que é uma organização que é muito interessante porque ela tem, né, capilaridade, ela é descentralizada, ela tem várias unidades distribuídas ao longo do território americano, ela tem como membros empresas do setor privado e recebe também aporte do governo, mas o EPRI ele é muito importante também para indicar as principais tendências tecnológicas do setor e apontar para onde as empresas devem caminhar no sentido de desenvolver inovações. Né? Israel montou uma associação há pouco tempo atrás, denominada de Smart Energy Association, que justamente busca colocar em rede empresas, instituições de pesquisa que estão desenvolvendo sistemas inteligentes de energia. Né? Na Alemanha, nós temos as Fraunhofers, né? O Leibniz, o Instituto Leibniz, várias organizações sem fins lucrativos. A Alemanha tem um sistema, né, de benefícios fiscais para fundações, então existem várias fundações, né, que, na verdade, elas surgem, né, criadas por grandes empresas ou famílias que detêm grandes fortunas, que essas fundações podem ter também benefícios relacionados à redução de impostos sobre as grandes fortunas, né? E essas fundações, então, elas desenvolvem diferentes iniciativas para colocar as empresas, né, em rede com as instituições que produzem conhecimento. E a China, né, ela tem uma organização que foi criada, né, muito inspirada no EPRI, mas a diferença da China é que, no caso chinês, o aporte de recursos por parte do governo é maior. Isso tudo está detalhado, estou passando muito rápido, apenas para chamar a atenção
de que nós já temos vários exemplos de atuação em rede na experiência internacional, ela está mais detalhada nos relatórios da pesquisa que nós mencionamos e também no livro. Pode passar, por favor? Bom, então, como que fazer com que resultados cheguem ao mercado? Isso também, como eu falei, é um dos objetivos da proposta de aprimoramento do programa de P&D da ANEEL, que está sob consulta pública, é fazer com que os resultados cheguem ao mercado. Então, uma das coisas que nos chamou a atenção quando nós fizemos a nossa pesquisa foi que as empresas do setor elétrico, até agora, elas são muito conservadoras no que se refere ao aporte de recursos. Quando a gente perguntou, né, com quais recursos as empresas trabalhavam, a maioria com recursos próprios, com recursos do programa de P&D da ANEEL, e pronto, quer dizer, não tinha muita diversificação no sentido de acessar fontes de financiamento, por exemplo, de FINEP, de BNDES, de outras iniciativas do governo, de outras organizações, melhor dizendo, do governo federal, chamar a atenção para a Embrapi, né, que é uma organização do governo federal que está, né, justamente aportando recursos para projetos em rede. Então, a Embrapi, por exemplo, seria uma fonte interessante de recursos para quem as empresas que estão querendo desenvolver inovação através de projetos em rede, mas o que nós constatamos na pesquisa, foi feita 2 anos atrás, só 8% das empresas utilizavam fundos da Embrapi. Talvez esse percentual tenha aumentado, mas, de qualquer maneira, ainda é muito pequeno. E nenhuma empresa, 2 anos atrás, utilizava fundos de capital de risco. E aí vocês podem se perguntar, mas como é que uma empresa do setor elétrico pode utilizar fundos de capital de risco? Se ela estabelecer parcerias com startups, e essa é uma tendência que nós também verificamos na experiência internacional, né, que diversas empresas do setor elétrico ao redor do mundo estão estimulando as startups, porque as startups são empresas pequenas, são flexíveis, elas têm um alto grau de intensidade de conhecimento e são empresas que podem, então, desenvolver inovações com maior rapidez, principalmente porque elas podem estar mais próximas do usuário final do que as empresas incumbentes do setor elétrico. Tá? Então, o fundo de capital de risco também seria um instrumento possível de ser utilizado. Pode passar, por favor, André? E aí, outro objetivo, né, da consulta pública é utilizar novos aprimoramentos, seria a utilização de novos indicadores. Por que é importante utilizar novos indicadores? Justamente porque, se a inovação ela é sistêmica, se faz necessário utilizar indicadores sistêmicos de inovação. Né? Que indicadores seriam esses? Indicadores que se debruçam sobre as iniciativas das empresas para identificar temas de inovação, fazer um mapeamento das atividades inovativas, um mapeamento dos esforços de aprendizado das empresas, fazer um levantamento de quantas inovações foram de fato desenvolvidas, ou seja, quantos projetos de pesquisa e desenvolvimento chegaram ao mercado, como que a empresa depois internalizou esses os resultados da pesquisa e desenvolvimento, quer dizer, se esse projeto o conhecimento gerado por esse projeto foi, de alguma forma, depois internalizado pela empresa, né, e se transformou numa nova forma, por exemplo, de organização da empresa, né, uma inovação organizacional, ou mesmo um novo serviço prestado pela empresa. E, finalmente, um outro indicador possível, né, de inovação seria se a empresa tem estruturas de gestão estratégica da inovação. Pode passar, por gentileza. Então, através desses indicadores, qual seria o objetivo principal deles? Seria avaliar o processo de internalização de resultados alcançados nos projetos pelas empresas, identificar entraves
e identificar também o potencial de geração de valor agregado pelas empresas. Então, a grande diferença entre a utilização desses indicadores em relação a indicadores de projeto é que esses indicadores permitem avaliar a empresa, como eu falei, avaliam o portfólio de projetos da empresa e não os projetos isoladamente. Então, estou terminando, pode passar, por favor. Então, a proposta de aprimoramento é muito claro, né? E acho que isso é um avanço significativo que a ANEEL, né, vem tá empreendendo, como o professor Nivaldo mencionou. A ANEEL ela foi fazendo aprimoramentos ao longo do programa, à medida que foi conduzindo avaliações desse programa, né? Então, essa proposta atual, ela avança na direção de uma visão sistêmica de inovação, que eu espero que tenha ficado claro que é a visão que prevalece hoje em dia, e é uma visão que é muito mais efetiva na promoção de conhecimento que depois vai chegar ao mercado e beneficiar a sociedade. Tá? Quais seriam os principais desafios? Né? Os principais desafios seriam a transição do sistema atual para o novo sistema. O professor Sidney ele vai passar a discutir um pouco essa questão. A consolidação de uma cultura de inovação sistêmica nas empresas. Muitas empresas ainda, quando pensam em inovação, pensam em projeto, né? Não pensam em inovação, né? Não pensam no departamento de P&D, elas têm seu departamento de P&D, que muitas vezes não dialoga com os outros departamentos. Tá? Então, esse é um desafio para as empresas, né? Como construir uma cultura de inovação interna. Né? E o outro desafio fundamental é como que essas redes vão se construir e ser implementadas na prática, né? Qual é a necessidade de se desenvolver canais de interações e diálogo entre empresas e diferentes instituições, né? Ou seja, consolidar redes, né? ou organizações sem fins lucrativos que tenham essa missão de articular redes, né? Que tenham essa missão de verificar quais são as tendências tecnológicas do setor e possam também colaborar na disseminação de conhecimento nos esforços de aprendizado e de inovação das empresas. Então, com isso, eu encerro a minha apresentação, peço desculpas aí pelos probleminhas técnicos que apareceram ao longo do caminho. Muito obrigada. Bom, professora Renata, muito obrigado. Eu acho que uma apresentação muito consistente, notadamente nessa questão dos indicadores, né? E fazendo destaque para essa diferenciação qualitativa muito relevante, que em vez de analisar o projeto, analisar a empresa, né? E eu acho que esse é um ponto de diferenciação muito relevante. Agora eu passo a palavra aqui ao mestre, ao nosso querido professor Sidney Martini, que vai fazer uma apresentação, aí já mostrando um pouco qual é a estrutura que está indicada na nota técnica e com algumas considerações já do ponto de vista de aprimoramento feito aqui pelo professor Sidney. Por favor, professor, muito obrigado aí pela sua sempre querida e eficiente participação. Obrigado, professor Nivaldo, sempre muito gentil, sempre nos abrindo a possibilidade de poder falar um pouco, sugerir, mais do que falar a respeito, mas sugerir a essa plateia que está conosco hoje, a esses amigos, sugerir temas que possam auxiliar numa reflexão e que resulte em efetivas sugestões para aproveitamento desse momento que nós temos hoje, de propor à ANEEL aperfeiçoamentos, completar alguns espaços dentro desse desejo de uma regulação que permita a inovação. E eu iniciaria falando sobre a permissão da inovação. O conceito de regulação
principalmente dentro do P&D, por conta do manual do P&D, que ao longo desses 20 e poucos anos foi crescendo e se tornando cada vez mais específico, acaba ensejando em algumas entidades, principalmente entidades executoras, o sentimento de que só pode ser feito o que está no manual. Considerando essa visão, a inovação vai a zero, porque ela deveria estar no manual, né? Hoje você faz uma inovação. Então, bom, vou fazer inovação porque está no manual. A inovação ela é resultante de duas circunstâncias distintas. Uma delas é visionário, um sonho, um desejo, e a outra é uma grande necessidade. Um dos períodos mais inovadores que nós tivemos foram os períodos de guerra. O computador, o conhecimento químico, o conhecimento de tudo que é necessário para fazer guerra, ele é acelerado num momento em que as regras são muito flexíveis e a necessidade de vencer uma guerra ela é imperiosa. A outra é parte de um sonho visionário, mas que todos abraçam. A corrida espacial para colocar um homem na Lua ensejou dentro dos Estados Unidos toda uma organização, uma capilarização de projetos articulados envolvendo todos, a indústria das várias modalidades, os institutos de pesquisa, as universidades, mas todos alinhados para realizar um grande projeto, um projeto que tinha desde alimento para viver no espaço até propulsão para poder levar um foguete. E isso não estava em manual nenhum de regulação. Então, é muito, mas muito oportuna essa promoção da ANEEL nesse momento, onde ela declara, conforme vamos ver em alguns slides próximos, uma liberdade para inovar, um espaço para inovar. Eu vou tentar compartilhar, eu tenho aqui uma apresentação, vou pedir se o André me permite, eu vou compartilhar daqui, porque como tem uma animação, vocês estão vendo a apresentação? Estamos sim, professor, só precisa botar no modo apresentação. Eu vou apertar aqui agora, mas eu acho que eu tenho que... Eu aperto a apresentação, mas ele não reage na apresentação. Eu tenho possivelmente que parar a compartilhação, ou compartilhamento, né? Compartilhando. Como é que eu faço aqui para fazer, André? Olha lá, estou clicando no ampliar. E ele não gosta de clique no ampliar. Professor, tem o botão para parar, para interromper o compartilhamento. Para o compartilhamento. Parei o compartilhamento. Agora, então, o que eu quero compartilhar está... Compartilhar, e aí você seleciona o Microsoft PowerPoint na hora de compartilhar. Isso, deixa eu só tentar pegar aqui é que o PowerPoint não está reagindo. Você tem aí, não tem, André? Tenho, posso compartilhar. Essa última, hoje, a última forma de hoje de manhã. Por algum momento, o compartilhamento aqui não quis compartilhar. Muito bem. Todos estão vendo? Todos estão vendo? Quem estiver vendo, chacoalha a cabeça que sim. Os microfones. Sim, professor. Obrigado. Uma vez. Va bene. Muito bom. Lembro da ocasião em que tinha um avião sobrevoando para fazer um pouso de emergência e a torre falava: avião, se estiver me ouvindo, balança a asa. E ele lá respondia: torre, se estiver me ouvindo, balança a torre. Né? Então, aqui eu já percebi que estão todos compartilhando muito bem. Bom, para iniciar, eu gostaria de cumprimentar a presença já mencionada do Rui Bottesi. O Rui Bottesi, além de ser PFL, o Rui Bottesi é um assíduo participante da Fiesp, uma indústria que tem muito a consumir das inovações do setor elétrico, do professor Ioni Siqueira, que é o diretor técnico do SIGRE Brasil, que está aí presente, professor Ioni, colaborador, participante do projeto CID, o Machado, que já
Antônio Machado, que já cuidou da nossa CCE, de tantas outras coisas dentro do setor elétrico. Eu teria aqui umas 60 apresentações, uma para cada um dos participantes, e eu quero agradecer muito a presença de todos. Pois muito bem. Podemos ir para a primeira, André? André, a primeira, próxima, da animação. Aí. Bem, 3 pontos vamos enfocar. O uso de análise multiatributo, ou seja, pensar numa análise olhando por vários aspectos, falar um pouquinho da transição entre o agora e o depois, e o tratamento para projetos envolvendo iniciativas de interesse das empresas. Esse é um macro cardápio, mas vamos lá. André, pode ser a próxima? Aí, isto. Olha, eu inicialmente queria recomendar a todos a leitura desse livro, que é gratuito e pode ser baixado de lá do site do GESEL, esse livro do programa de P&D da ANEEL, Avaliação e Perspectivas. E eu falo aqui como alguém que gostou efetivamente muito do livro, porque apesar de não ter sido participante do projeto, da elaboração do livro, eu vejo aqui refletido praticamente tudo o que o segmento de P&D, de alguma forma, foi levantando ao longo do tempo, em seminários, em encontros, e está muito bem consubstanciado. Conforme o professor Nivaldi falou, o capítulo 9 do livro apresenta propostas, e uma parte dessas propostas é o que nós vamos ver aqui como motivação para a parte importante do nosso webinar, que é a parte das perguntas, a parte de interação. Então, vamos lá. Pode ser, André? Objetivos específicos a serem atingidos. Olha, é um por vez. Isso daqui está dentro da nota técnica da ANEEL. Fala, pô, mas vai repetir nota técnica outra vez? Não. Eu quero focar em algumas palavras. Olha, impulsionar a pesquisa nacional. Pesquisa nacional. Nós estamos muito acostumados aqui a ficar olhando a pesquisa dos outros. É um pouco desconfortável, no meio de uma pandemia dessa daqui, a gente ficar esperando a pesquisa que vem da China, que vem de Oxford, que vem... Caramba, em algum momento nós temos que fazer com que a nossa pesquisa resulte em coisas para o nosso proveito. Isso requer dedicação, requer vontade, sinônimo de vontade é política, requer desejo e requer investimento. Sim, pesquisa não é de graça. Então, pesquisa nacional. Criação de soluções tecnológicas. Ou seja, criar soluções tecnologicamente mais avançadas. Aí o carro elétrico está chegando. E inovação, fazer diferente, que aperfeiçoe a atuação do setor produtivo. O setor produtivo é a indústria. Tem que aperfeiçoar a indústria, tem que aperfeiçoar as concessionárias que produzem, são praticamente uma indústria de energia elétrica. Então, veja, isso a ANEEL está colocando como objetivo. Isso foi sempre um pedido muito grande do segmento, mas agora ela coloca como premissa. É uma grande oportunidade. Próximo, André. O próximo ponto é obter resultados de aplicação prática. Eu não sou contra a pesquisa básica, não, ela é essencial. Até porque, para fazer pesquisa aplicada, é preciso que tenha havido a pesquisa básica. Mas não podemos ficar parando em pesquisa em estágios intermediários, quando o patrocínio para esse tipo de pesquisa dentro do setor elétrico é para chegar a produto. Não é que não interesse assuntos teóricos e que podem ser utilizados no futuro, mas aqui pragmático. Nós estamos diante de uma guerra, a guerra de fazer com que a energia elétrica seja confiável, com qualidade, baixo custo, tão econômica quanto possa ser. Por quê? Porque o consumidor dela é somente toda a sociedade, a nossa oportunidade. Então tem que ser prática, não adianta a gente criar uma nova equação matemática muito bonita, porque isso não vai acender a lâmpada na casa do nosso consumidor. Então, resultados de aplicação prática, com foco na criação. Com foco, o que é a criação? Com foco no deixar despertar ideias novas. E no aperfeiçoamento. Aqui uma outra coisa importante. Durante muito tempo, o nosso P&D ficou voltado que, olha, fazer inovação é fazer invenção. É criar algo novo que não existia e, de repente, pum, aparece.
Não, não é isso. Aperfeiçoar produtos, aperfeiçoar processos, aperfeiçoar metodologias e técnicas é a ANEEL quem está colocando como objetivo específico para que essa regulação nova que possa chegar possa auxiliar. André, pode ser a próxima? Estimular os distintos atores, públicos e privados, para atuar em parceria. Público e privado, olha, eu venho do ramo acadêmico, no entanto, eu fui presidente de empresa pública, eu trabalhei na iniciativa privada, trabalhei em multinacional, e como eu estou com um pé na universidade e um pé no mercado, posso dizer, o mercado era a universidade, assim, né, os professores, eles vão dar aula, quando tiver aula para dar, eles vão fazer alguma coisa. Cronograma? Às vezes não respeitam, porque, sabe, tem outras coisas para fazer e tal. E na universidade? A universidade fala, meu negócio é dar aula, então os produtos lá fora é produto das empresas, etc. Então a confiança em fazer algo junto, com um objetivo concreto junto, sempre foi alguma coisa que ou existia por si só, em algumas pessoas que desejassem fazer essa aproximação, ou então ficava nessa impressão bilateral, né? Então, estimular atores públicos e privados a atuar em parceria, para alcançar metas específicas de um programa de pesquisa e inovação, bem como introduzir novos instrumentos ao estímulo à inovação das empresas. Olha, não é segredo para ninguém, o GESEL está participando de um projeto dentro de mobilidade estratégica, junto com a CPFL, onde estão lá trabalhando, de um lado, a Volkswagen, está trabalhando do outro uma entidade do Senai, o Cimatec, está trabalhando a Universidade Federal do Rio de Janeiro, está trabalhando o GESEL, todo mundo dentro de um mesmo cronograma, reuniões pelo menos 3 vezes por semana para ver acompanhamento, falando de coisas sérias, falando em recursos, porque os caminhões novos que vão participar aí da manutenção das redes aéreas, que é o objeto, a Volkswagen está desenvolvendo caminhões elétricos, e 3 desses caminhões vêm vindo para dentro do projeto. Ela é parceira. Uma outra empresa que está dentro do projeto é a Siemens, que está aí fazendo carregadores com características especiais para atender necessidades do projeto. Olha, mas é uma das primeiras vezes que eu vejo empresas privadas com esse número, Volkswagen, Siemens, Senai, estarem todos juntos em cima de um mesmo resultado. O resultado é transformar toda a frota de atendimento a usuários da cidade de Indaiatuba integralmente ser transformada para o uso de veículos elétricos, todos. Isso criou uma rede trabalhando, privados, professores, estatais, trabalhando junto para atingir esse objetivo, num projeto, dentro de um projeto ligado à chamada estratégica da ANEEL, ao projeto de mobilidade elétrica. Tem vários grupos no país trabalhando em projetos desse tipo. Em algum momento será muito oportuno fazer um seminário envolvendo mobilidade elétrica com a participação desses grupos todos, para fazer uma integração intergrupos, interredes locais que se caracterizaram. Então, estimular esses distintos atores não só é um desejo, como, de certa forma, já vem sendo praticado em volume modesto, que pode ser ampliado pela própria ANEEL. André, fazer a transformação do resultado da pesquisa em inovação tecnológica. Estão lá pesquisando como é que faz para levantar um transformador com um guincho movido a energia elétrica, etc. Mas, e daí? Isso acontecendo, os caminhões todos de uma empresa ou de várias empresas concessionárias de energia vão estar atuando com veículos emissão de carbono zero. Por favor, André. Disseminar no setor o conceito de projeto em rede, para estimular a inovação com vistas à geração de produtos, P&D, com inserção no mercado. Acabamos de falar. Esse caso da CPFL que eu mencionei me antecipei a isso. Isso aqui é só para pôr dentro de um quadro, por emoldurar, né, a visão com a qual a ANEEL se lançou nessa proposta de modificação, né, onde a consulta pública é uma das fases dessa mudança de proposta. Podemos avançar? Olha, esse desenho não é inédito. A professora Renata já acabou de mostrar.
A ANEEL fez lá, estudou alternativas de promover a mudança, o atendimento daqueles objetivos que mencionei, e, em função disso, escolheu esse modelo E3P. Esse modelo E3P está ali colocado, é um modelo que E é de estratégia, P é focar portfólios, P, portfólios, e PP, programas e projetos relacionados a portfólios, relacionados a estratégias. Aí, para que isso aconteça, tem indicadores, uso de novos indicadores ali colocados, indicadores novos, porque não adianta querer ter indicadores para medir, indicadores antigos para medir coisas novas. Os indicadores também têm que ser novos. Tem a utilização de ferramentas estratégicas, mapas estratégicos, vamos falar um pouquinho sobre eles. Tem uma nova forma de avaliar. A gente não pode medir inovação na balança, medir por quilo, por metro. Tem outras formas de avaliar. Olha, fala de uma avaliação que todo mundo vê todo dia. Tem as agências de avaliação de risco no mundo. Moody's, Standard & Poor's e outros tantos. Eles não ficam medindo somente o balanço da empresa ou pegando números. Há uma percepção, há formas de cruzar transversalmente o que é a empresa nos seus vários aspectos para poder ter uma avaliação dela, para poder ter uma percepção do que ela realmente é. Logo, novas formas de avaliação. E um acompanhamento anual, o quê? Dos projetos. Acompanhar projeto, já fizemos por 20 anos, acompanhar quanto gastou, onde foi, a compra foi bem feita, etc. Isso vai continuar sendo feito. Mas avaliar agora portfólios. Quantos são os projetos que compõem um conjunto de projetos, que compõem um portfólio? Quanto esse portfólio está alinhado com a vontade da empresa ir para frente? É uma análise de portfólio olhando a visão estratégica da empresa. Que empresa? As concessionárias. O outro lado é o portfólio que se forma com um conjunto de projetos que vêm das empresas e que são catalogados na ANEEL. A ANEEL tem um portfólio de projetos e que deve estar alinhado a algumas coisas que a ANEEL consegue ver muito bem, que a ANEEL entende do assunto, que a ANEEL está a maestrina apropriada para conduzir. Veja, aqui no caso da mobilidade elétrica, dificilmente as empresas concessionárias iriam se mover em fazer projetos com o objetivo de implementar um programa de mobilidade elétrica como esse, em que, por uma visão da ANEEL, ela transformou numa chamada estratégica na qual cada um se alinhou segundo um planejamento prévio. Bom, muito bem. Essa estrutura, a professora Renata já mostrou. Podemos avançar, André? Essa piramidezinha nós vamos ver no próximo slide. Olha lá, o modelo que foi escolhido foi o E3P, E de estratégia, P de portfólio e PP de projetos e programas. Eu gosto muito dessas figuras, porque, ao olhar a figura, ela já nos lembra de toda uma conceituação, diferente de guardar o conceito somente na cabeça, né? Podemos avançar, André? Aí, bem... Estratégia. Eu acho que o marco fundamental da estratégia proposta é a criação de um plano de inovação. Um plano de inovação que é feito ouvindo empresas de geração, transmissão e distribuição e suas associações, empresas de bens e serviços, instituições de ciência e tecnologia, o Ministério, o ANS, a EPE, a ANEEL, o BNDES, o FINEP, a EBRAPI, a BDI, os representantes de consumidores, a sociedade civil e o próprio Observatório de Inovação, que é um novo ente que nós vamos analisar, que vai fazer parte da ANEEL. Fala, mas isso aqui é impossível, ouvir todo mundo. Existem técnicas de obtenção de consensos e de entendimentos entre grupos que são aplicados até no nível de governo de um Estado como um todo. Eu acompanhei isso num dos processos de planejamento estratégico de governo estadual e realmente funciona. Então, o PDI, Plano de Inovação, PDI dentro do setor elétrico, é um item de estratégia. Podemos ver o próximo, André? Isto. Como seria... Aqui vai uma visão de referência.
Vamos considerar a ANEEL. ANEEL. E dentro da ANEEL, esse novo elemento, esse plano de inovação. Plano de inovação. Vamos para frente. A esse plano de inovação, a ANEEL cria um observatório de inovação. É uma entidade, é uma superintendência, não sei. É algo que será feito dentro da ANEEL e que fique observando o mundo ao redor para trazer para dentro da ANEEL inspiração do que fazer. Esse observatório, André, esse observatório não tira da ANEEL a sua função de regulação, até de regulação de P&D, efetivamente. Ok? Não, isso é preservado. Agora, o observatório, ele é um radar de tendências e observa as tendências e competências tecnológicas que estão aqui ao redor e estão pelo mundo. O que mais que esse observatório faz? André, promoção de comunicação e interações em rede. É o pulsar interno da ANEEL, este observatório de inovação, que vai buscar aproximar as comunicações para poder gerar atividade conjunta. André? Outra função é contribuir para a formação do PDI, ou seja, com tudo que está sendo observado, periodicamente participar da atualização desse plano de inovação, assim como promover os assuntos que são do plano de inovação e acompanhar o seu desenvolvimento. Pois muito bem, a atuação do observatório é só uma visão, pode criar dentro da ANEEL um portfólio, que é o portfólio de projetos de inovação, resultados de chamadas estratégicas. Pega todas as chamadas estratégicas que a ANEEL já emitiu e as que virá a emitir para o mercado, e isto daqui, as chamadas e os projetos que dela resultam, compõem um portfólio. Mas há um outro portfólio também, André. O portfólio de projetos que também são ligados à inovação, também estão ligados ao PDI, mas são de interesse das empresas. Veja, as empresas fazem o seu planejamento estratégico, mas uma multinacional que está aqui tem o seu planejamento estratégico voltado a uma visão de mundo. Ela cumpre uma parte dele e ela trabalha em projetos. E esses projetos podem estar alinhados ao plano de inovação. Portanto, um portfólio também voltado à inovação, mas de interesse das empresas está dentro da ANEEL. Mais um portfólio. O portfólio de projetos convencionais. Todos os projetos hoje que não são chamadas estratégicas estão hoje dentro deste portfólio, assim considerado nesta visão de referência aqui na ANEEL. Pois muito bem, 3 portfólios. Agora, são projetos que compõem esse portfólio. André, esses projetos precisam ser controlados, precisam ser avaliados. Todos esses projetos que têm inovação, portanto, desses 2 primeiros portfólios, têm que ter um controle e indicadores voltados à inovação, porque são coisas diferentes. Eles têm orientações, estruturas, vocações diferentes. E esse conjunto de projetos convencionais, André, pode ser aplicado aos controles atuais. Portanto, a situação atual estaria com os projetos todos ligados a esse portfólio de convencionais, os projetos de chamada estratégica já estariam alinhados a esse portfólio de chamadas estratégicas, e os portfólios que caracterizem projetos de inovação, mas que não sejam de chamadas estratégicas, estariam dentro deste portfólio de projetos de interesse empresarial. Pois muito bem. Agora vamos olhar a empresa. A empresa e a alocação dos recursos de P&D. As empresas têm, dentro do seu enorme e completo portfólio, programas de inovação, elas participam de programas de inovação originários de chamadas estratégicas da ANEEL. Quando a ANEEL emite uma chamada estratégica, as empresas se aplicam, aquelas que são selecionadas, assinam seus contratos, e esses contratos, André, esses contratos vão ficar relacionados depois à ANEEL.
Mas as empresas têm também aqueles projetos que são de inovação, mas de interesse próprio, que estão mais alinhados ao planejamento estratégico da própria empresa. E a empresa tem projetos que usam recursos de P&D que são de interesse próprio e são projetos tradicionais. Talvez não estejam alinhados a tantas visões de inovação, mas são importantes porque vão melhorar aspectos de funcionamento da empresa, melhorando os seus processos de produção. Olhando, então, estes programas, né, essas partes, essas fatias, esses portfólios parciais do grande portfólio das empresas, os projetos resultantes das chamadas estratégicas vêm para esse portfólio da ANEEL. Os projetos de inovação de interesse próprio, mas que usam recursos de P&D, estariam ligados a esse portfólio de inovação de interesse empresarial. Os projetos convencionais de P&D, que se justificam e etc., estariam ligados a esse portfólio de projetos convencionais. Seria uma maneira, é uma visão somente. Veja que o portfólio da empresa é o conjunto desses 3 blocos de projetos, cada um materializando uma visão estratégica, a primeira, de inspiração da ANEEL, outra, uma visão estratégica de inspiração da própria empresa, e outra, um conjunto de programas úteis para o dia a dia das empresas. Então, os 3 compõem o portfólio da empresa. Muito bem. Agora, volta um pouquinho, André. Um pouquinho só, um pouquinho. Volta. Aí. Vamos focar ao que a professora Renata disse agora há pouco, a esses controles. Quer dizer, quando eu vou assinar um projeto que usa recurso de P&D com a ANEEL, eu quero saber como é que eu vou ser controlado, quer dizer, como é que eu vou ser medido, até porque existe um risco, o risco da ANEEL, ao final do projeto, considerar que o projeto não é um projeto que tenha características de P&D e eu vou perder todo o tempo e o recurso colocado, vou ter que jogar para despesas da empresa, se eu for um empresário. Né? E o recurso de P&D não vai poder ser considerado para isso. Existe um risco. Logo, o controle requer indicadores. E esses indicadores, nós vimos que aqui temos 2 blocos cujos indicadores têm que ser focados, precisam considerar inovação. Vamos para o próximo, André? Eu não vou aprofundar o assunto indicadores, que vai ser objeto de tratamento mais aprofundado, mas eu quero mostrar aqui uma avaliação feita no ano 1, outra no ano 2, de um portfólio, de um conjunto de projetos, onde eu vou avaliar a empresa. Imagine que uma empresa, uma Moody's, uma Standard & Poor's, viesse olhar somente os projetos de P&D de uma empresa. Ela ia olhar, ia medir de que maneira? Aqui é um exemplo. Qual foi o esforço dedicado à inovação? Em cima. Qual a aprendizagem e relações sistêmicas que foram desenvolvidos? Em que estágio está a empresa? Como está o desempenho da inovação na empresa? Qual o impacto direto desse conjunto de projetos na atuação da empresa e do segmento elétrico? Qual o impacto que esses projetos estão resultando em competências? Qual a gestão da inovação, como está sendo feita? E, no primeiro ano, isso ganha uma nota de 0 a 1, né? E que, em cada um dos eixos, vai sendo interligada e é formada aqui uma poligonal espacial azul. Objeto que significa a avaliação do portfólio da empresa no ano 1. No ano 2, ou no segundo período de avaliação, usando os mesmos critérios, olha, aí tem-se essa linha poligonal vermelha, o que já mostra uma expansão. Estará ótima a empresa, estará no nível AAA, olhando aí a classificação de risco, quando tiver uma avaliação que seja exatamente igual à envoltória dessa poligonal, né? Pois muito bem, isso é só para mostrar que nós vamos viver agora um novo mundo
de avaliação. Podemos, André? Está perto do fim já. Para isso, é recomendado a utilização de um instrumento para olhar inovação, que é chamado de mapa estratégico. Mapa estratégico, esse nome apareceu por conta de um trabalho do Balance Scorecards, criado por dois professores, o Kaplan e o Norton, e que dividiam o mapa em 4 perspectivas. Isso para uma empresa de mercado privado, cujo objetivo é lucro. A primeira perspectiva é a financeira, a segunda perspectiva são clientes e mercado, a terceira são os processos internos da empresa e a sua tecnologia, e a quarta é o aprendizado e crescimento dentro da empresa. Se você quer ter resultado financeiro, quais os clientes e qual o mercado que você vai abordar, quais são os processos de tecnologia para fazer o produto, para atender o cliente, para poder ter aquele lucro, e o que é que você precisa de pessoas e capacidades para poder executar eficientemente processos, e esses processos atender a clientes e cliente de mercado produzir o resultado financeiro. Essa foi a visão do mapa estratégico, a metodologia. Podemos para o próximo, André? A ANEEL sugere, dentro da sua proposta, o mapa estratégico do programa de PDI da ANEEL. Veja, e as perspectivas aqui, a parte central do gráfico é o objetivo não é aí que importa. As perspectivas que a ANEEL considera é assim. Naquela primeira, que para uma empresa privada é financeiro, a ANEEL está colocando a ANEEL, ela mesma aqui, como sendo o resultado. Todo esse trabalho está sendo feito para um aperfeiçoamento regulatório. Lá onde, no outro mapa, onde tinha o cliente, aqui está colocada a sociedade civil e consumidores. Porque é o cliente final que vai receber os benefícios dessa mudança. Lá onde tinham processos internos, aqui tem empresas de energia elétrica, porque elas é que estão, segundo o nosso modelo, com os recursos para agilizar processos de inovação para beneficiar os consumidores. E na base, onde eram lá aperfeiçoamentos e capacitações, aqui estão as entidades executoras de PDI. Elas precisam receber atenção, recursos, estímulos, para terem capacidade de poder produzir com as empresas, com os concessionários de energia elétrica, inovações que possam resultar no atendimento de necessidades de consumidores, mas fazendo isso de maneira orientada, alinhada por uma orquestração, que nesse caso está sendo feita pela ANEEL. Próximo. Com isso, eu queria agradecer a atenção que vocês me dedicaram e tentar deixar um desenho refletido mostrando alguns poucos aspectos. Eu anotei aqui, enquanto a professora Renata falava, para concluir a minha fala, queria dizer, bom, primeiro, os projetos em rede. Mencionei a questão do projeto de mobilidade elétrica com a CPFL. Segundo, o Programa Espacial Americano, por um homem na Lua, o que ele trouxe da Lua foi um mínimo, o que gerou, por conta de uma organização planejada, que foi muito interessante. A inovação tecnológica e a inovação regulatória. Ou seja, a importância da regulação permitir ousar. Se ela for muito rígida, ela vai inibir iniciativas fora do estritamente regulado. Mas é o que a ANEEL está fazendo agora. O quarto ponto, essa é uma sugestão ao próprio GESEL, é que os documentos relativos a esse processo de consulta pública pudessem ser reunidos aí dentro do site do GESEL para se ter facilidade de se chegar até eles. Eu recomendaria, de hoje, para o nosso próximo webinar, uma efetiva consulta, leitura, para aqueles que ainda não fizeram, não só dos documentos que estão lá na consulta pública, mas há relatórios, anexos importantes que, se puderem ser reunidos, vai ser uma boa fonte de estudo entre hoje e nosso próximo seminário. Estudo para todos nós. O outro é a questão da produção
e inovação tecnológica, né? A necessidade da inovação se caracterizar em algo que possa ser produzido. A percepção clara de que há um interesse lícito, legítimo das empresas de ir num caminho tecnológico olhando seu próprio desejo empresarial. E a ANEEL está agora ocupando um espaço que não foi ocupado de maneira tão plena, que é a de orquestrar, a de catalisar todos os agentes que se beneficiam com os recursos de P&D, que vão para a mão das empresas, porque faz parte da regulação. Mas esse recurso, em princípio, ele não é senão da sociedade, porque ele fica carimbado para ser utilizado num recurso de PDI. Agora, é preciso que alguém estimule. O primeiro estímulo da ANEEL foram essas chamadas estratégicas, né? Finalmente, a transição e o atual. Eu fiz questão de mostrar esse desenho como referencial, porque um dos aspectos que nos é solicitado é falar sobre a transição. Só que a transição precisa que fique muito claro onde estamos e para onde queremos ir. Aí a transição fica clara. Aí nós podemos atuar sobre ela, né? E os canais entre as empresas e entre a difusão do conhecimento. E aí, nesse caso, eu deixo uma reflexão para algo que não vem sendo patrocinado pelos recursos de P&D de uma forma ampla quanto poderia, que são o patrocínio de eventos técnicos, não necessariamente lucrativos, eventos técnicos envolvendo os agentes das instituições de pesquisa, das empresas que produzem meios e bens para as concessionárias e as concessionárias. Esse trabalho tem sido feito de uma maneira muito apropriada pelo GESEL e pelo SIGRE, por exemplo, além de algumas outras entidades que têm o mesmo perfil de atuação. Eu quero agradecer a oportunidade e a todos os que me dedicaram um pedaço das suas vidas nesses minutos desta fala. Obrigado. Vão ficar marcados, professor. Olha, muito obrigado. Como sempre, o senhor tem uma capacidade de análise muito consistente e que ajuda muito nesse processo aí, que é contribuir, de certa maneira, o objetivo do webinar é catalisar, é ser um catalisador para que os especialistas e os representantes das instituições aqui presentes possam fazer contribuições, né, à consulta pública. Acho que isso é muito importante. Eu vou passar aqui a palavra ao Maurício Moscovici, antes indicando o seguinte: as pessoas que quiserem fazer perguntas ou opiniões sobre o que foi falado pela professora Renata ou professor Sidney, por favor, use aqui no canto embaixo à direita, no bate-papo, formule a pergunta para que eu possa reproduzir e passar aqui como moderador. Tá? E a outra informação é que no dia 11 de fevereiro, nesse mesmo horário, com essa mesma ferramenta, a gente vai fazer um segundo webinar, já abrindo do nosso ponto de vista, sugestões mais concretas de aprimoramento e para serem formatados como contribuições. Então, Maurício Moscovici, por favor, aí uma síntese do que foi falado. Inicialmente, bom dia a todos, né? Obrigado, professor Nivaldo, pela oportunidade. Fazer uma síntese de três excelentes apresentações é muito fácil, né? Ou seja, não precisa fazer nada, é só deixar as apresentações na memória de vocês. Restam alguns pontos na análise de impacto regulatório elaborada pela ANEEL, onde ela evoluiu no sentido de reconhecer que o programa de P&D da ANEEL. Ou seja, quando a gente falava vamos dizer assim, do ciclo de inovação, o ciclo linear, né?
a gente tinha muita dificuldade de entender por que algumas iniciativas ficavam, conforme a professora Renata, na estante, ou seja, e não se transformavam em realmente algo que pudesse agregar valor ao setor. Então, a gente chegou a pensar na ideia do pós-projeto. Eu acho que a análise de impacto regulatório nos mostra que não existe pós-projeto. Existe uma complexidade na realização da inovação. E ela tem que começar de uma forma já estruturada para que alcance os objetivos pretendidos. Então, eu encorajo todos a lerem a IR, ou seja, é um documento que faz uma retrospectiva de vários anos de atuação, desde a Lei 9991, começou no ano 2000 e fez 20 anos ano passado, né? Então, ou seja, o amadurecimento da ANEEL em reconhecer a importância de que o processo de inovação reconheça fundo de investimento privado, reconheça as startups, reconheça as encomendas tecnológicas, as encomendas ou seja, de poder utilizar o poder de compra das empresas de energia elétrica para gerar inovação. Então, todos esses aspectos estão muito bem conceituados na nota técnica. E ela enuncia quatro alternativas de modelo, tá? Que é a manutenção do modelo atual, um modelo chamado de pesquisa e desenvolvimento mais inovação, o modelo E3P e o modelo prova de conceito. E faz uma análise dessas quatro alternativas, selecionando entre 16 indicadores, 9 indicadores que ela julgou importantes. E convergiu para uma valorização do modelo E3P. O professor Sidney ele fez uma releitura dessa forma bastante, vamos dizer assim, profunda. E eu acho que é uma grande contribuição que ele faz a essa audiência pública, essa consulta pública, que é realmente, olha, nós estamos vivendo uma situação atual, nós queremos ir para aquela outra situação, mas será que não dá para ter uma transição um pouco mais, vamos dizer assim, refletida no sentido de abarcar os interesses de todos? E eu acho que o modelo enunciado pelo professor Sidney é de um valor inestimável nessa transição que a ANEEL está nos convidando a participar. Essa questão de inovação, de desafio da inovação, da questão dos interesses específicos da empresa, a visão do benefício para o consumidor, que no final do dia é quem está patrocinando esse programa. Então, eu acho que ele conseguiu dar essa visão de uma maneira bastante interessante. O PDI, como um instrumento de plano de inovação, como um instrumento de orientação para as empresas, né, principalmente para aquelas empresas que têm dificuldade de conceber projetos, ou seja, vão poder se apoiar em programas de inovação já refletidos através de um observatório, também é uma grande contribuição nesse novo caminho que a ANEEL está aperfeiçoamento dos instrumentos. Então, eu acho que vamos dizer assim, desse webinar, professor Nivaldi, a gente traz uma perspectiva para os próximos 20 anos do programa de P&D da ANEEL, dando uma visão de preservação dos institutos acadêmicos e tecnológicos, a visão das empresas de energia elétrica, a visão que a gente da ANEEL, mas recursos vindo de privadas, né? Então, essa visão complexa e completa do setor de inovação, eu acho que a gente deu um grande
Obrigado aí pelo espaço, Maurício. professor. Maurício, obrigado. Enquanto nós não recebemos nenhuma participação aqui de perguntas e de opiniões, a gente está aberto aqui. Eu só vou aqui compartilhar o site do GESEL para vocês lerem aqui, né, o nosso site, aonde, em publicações, né, nós temos aqui o livro que é resultado do nosso programa, da nossa pesquisa, que analisamos o programa de P&D da ANEEL. Aí basta clicar aqui e vocês podem abaixar. Em paralelo, aqui do lado, textos de discussão. Nós já estamos no número 95, mas nós temos textos aqui sobre o tema que nós analisamos. Tá? Notadamente sobre rede de inovação, que foi um texto escrito pelo Maurício, pelo Antônio Pedro, pela professora Renata e pela minha pessoa. Tá? Ele também, vocês podem clicar aqui e o texto fica disponível. Na realidade, esse texto de julho de 2018 foi apresentado num seminário lá no Instituto de Economia, lá no Salão Pedro Calmon, quando ainda não existiam as restrições da pandemia. Tá? Então, ele está aqui à disposição de todos. E no site do GESEL também, nós temos também aqui os artigos de opinião, onde vocês também podem pesquisar por P&D. Deixa eu ver se nós temos alguma coisa de P&D aqui. Não, especificamente sobre P&D a gente não tem, tá? Mas tem sobre inovação e P&D. Então, aqui saem os artigos que o grupo escreveu, né? Nós temos não só escrevemos, mas também, vinculado aos artigos, tem uns filmes que nós apresentamos aqui, tá bom? Então, eu volto aqui, eu compartilho para o compartilhamento. E já tem aqui uma consideração do Luiz Cláudio Gutierrez. Ele diz que ele é credenciado como avaliador do programa de P&D da ANEEL e nos últimos sorteios para cada serviço realizado foi realizado de 3-1. Ele ressalta a importância do avaliador, dada a sua excelência técnica, né, como auxiliar da SPE. Na realidade, esse tema foi abordado pelo professor Sidney, né, que realmente isso é efetivo. A única consideração a observar é de que agora o que está sendo encaminhado é avaliar os projetos de P&D da empresa, não só um projeto. Então, vai haver uma mudança qualitativa e, notadamente, vão ser colocados também a análise com base nos indicadores, que foi o penúltimo slide do professor Vitor. Ok? Então, acho que esse tema de avaliação ele é importante e ele vai sofrer alterações qualitativas que vão ser expressas aí nas contribuições. Alguma outra consideração por parte dos presentes? Professor, os palestrantes podem fazer também considerações? Mas não só podem, como devem. Pode falar, professor. Então, tá bem. Professor, eu estive aqui refletindo o aspecto da rede, que é uma coisa super interessante. A professora Renata colocou elementos que, na verdade, formam uma rede, mas talvez as interligações entre os nós das redes não estejam bem articuladas. Eu digo BNDES, eu digo FINEP, eu digo Embrapi, ANEEL. Professor, às vezes uma empresa quer realizar um determinado projeto, mas tem itens que não cabem dentro do que o manual da ANEEL permite se fazer com recurso de P&D.
mas os recursos talvez possam ser complementados com algo que seja possível via FINEP. Vale lembrar que no Conselho do FINEP a ANEEL tem assento. Então, quanto é que esse nosso trabalho não poderia intensificar a formação desta rede de tal forma que um projeto já analisado, avaliado com importância de inovação na ANEEL, pudesse, ao ser apresentado o mesmo projeto ao FINEP, obter os recursos complementares sem que se iniciasse uma nova proposta de pedido praticamente desacoplada da outra do PID ANEEL. Ou seja, a rede de meios e recursos financeiros, né, talvez pudesse ser intensificada com a atuação também da ANEEL como uma proponente, uma recomendadora de projetos e itens de projetos que merecessem o apoio financeiro das demais entidades. O que será que nós pensamos a respeito, professor? Esse é um tema relevante, salvo engano. Isso foi tentado, eu acho que há 1 ou 2 anos atrás, num projeto que envolvia a ANEEL, o BNDES e a FINEP. Acho que foi Projeto Inovação, uma coisa desse tipo. Projeto Inova Energia. Nova Energia. Isso. Qual foi o problema ali? É de que cada instituição tem critérios de avaliação, de liberação de recursos. Então, eu me lembro que criou-se uma expectativa muito grande, empresas que nós conhecemos entraram e aquilo não deu em nada porque o custo de transação ficou muito alto. Entende? Então, realmente, pelo menos naquele formato que foi colocado, entende? Eu acredito que a sua colocação ela nos leva a uma visão mais pragmática do ponto de vista de que um projeto ele pode, nesse conceito de rede, né, ele pode receber recursos de outras fontes dentro do projeto. É mais ou menos o que o que o de mobilidade elétrica está fazendo. Ele está recebendo aporte da Volkswagen, aporte da Siemens dentro do projeto. Então, eu acho que esse encaminhamento já está sendo dado. A única questão era nas nossas contribuições, deixar isso bastante claro para que não haja dúvida com relação a essa possibilidade. Eu lembro, professor, que aí talvez a nossa inovação... A Renata quer falar em seguida, tá, professor? Perdão, ladies first. Renata, você primeiro. Não, então, 2 coisas. Primeiro, na minha apresentação, eu esqueci de dar o devido crédito às pessoas que trabalharam na pesquisa e que me ajudaram a montar a apresentação. Então, gostaria de agradecer ao pesquisador de GESEL, Rubens Rosenthal, e a professora Gabriela Podcamene, que é da Rede CIS e é também do IFE aqui no Rio de Janeiro. Tá? Dito isso, falando sobre essa questão dessa experiência do Inova Energia, eu acho que essa é uma experiência que merece, eu acho que os fracassos eles merecem sempre ser vistos como aprendizado, né? O que essa experiência mostra é que nós temos desafios ainda muito grandes em relação à articulação das instituições, certo? E na nossa pesquisa, nos relatórios de pesquisa, eu fiz um levantamento de como é que essa questão de articulação entre as instituições de governo é resolvida em outros países. E existem diversos formatos. Por exemplo, a Coreia do Sul tem um conselho de inovação. O Conselho de Inovação da Coreia do Sul responde diretamente à presidência. Tá? E quem forma o Conselho de Inovação são representantes dos ministérios e das agências reguladoras, né? E também dos bancos de financiamento, de modo que é possível, né, em espaços desse tipo, se chegar a uma harmonização, por exemplo, dos critérios de financiamento, né, para evitar o que aconteceu no programa Inova Energia.
Então, fica só essa questão, que eu acho que isso é um desafio que a gente é mais de longo prazo, né? A gente até pensou em colocar isso na apresentação, mas ele já é um desafio um pouco mais geral do que o que a gente está vendo aqui com os propósitos da consulta pública. Mas, professor Sidney, acho que você tem toda a razão em expressar essa preocupação, e eu acho que a gente precisa avançar nessa questão de reflexão sobre como articular, fazer propostas de articulação das instituições para que as redes possam ser amparadas de uma maneira mais eficaz. O professor Sidney, antes de passar para o senhor, eu corroboro muito isso e acredito que o próprio observatório ele pode ajudar nessa direção na medida em que, como foi bem colocado pelo diagrama apresentado pelo professor Sidney, mostra ali todas as instituições, né? E, talvez na contribuição deixar esse conceito, essa questão mais como um princípio do que como uma norma muito, muito rígida, porque aí a gente certamente encontraria um pouco de dificuldades de implementação mais rápida. Então, trabalhando com conceito, endereçando lá para o observatório, talvez isso ajude nessa preocupação que o senhor e a professora Renata colocaram. Mas, professor, passo a si a palavra. Ok, professor. Só para completar, o Janos que quer falar, mas só arrematar esse assunto. Quando eu disse fortalecer essa rede, talvez, ao invés de repetir os esforços da rede interinstituições, que é uma coisa pesada, mexe na fisiologia de cada qual, pudesse ser criado um procedimento. Um procedimento que, uma vez um projeto aprovado no seu mérito, dentro da ANEEL, como um projeto de inovação, ou mesmo um projeto de chamada estratégica, a conceituação, a certificação pela ANEEL, que é um projeto meritório, pudesse servir como a queima de etapas nos outros órgãos para facilitar a obtenção do recurso complementar. Veja, não tem que mexer em nada, é somente um acordo operacional entre as entidades e que poderia ser feito com o apoio de todos nós, sendo o caso, mas capitaneado esse assunto pela ANEEL como uma sugestão para que a gente crie esse canal, esta rede operacional. Não é uma rede de vincular uma instituição a outra, porque a coisa aí é complexa, né? Mas uma rede operacional. Obrigado, professor. Ou seja, eu acho que o papel do observatório ele é muito importante. Entende? Ele é muito importante porque ele pode abrir espaço para essas articulações que, num primeiro momento, elas se desenvolvem a um nível pessoal. E isso é que dá velocidade para esse processo. Haveria o interesse de alguma colocação por parte Tem uma pergunta para mim aqui. Desculpe aqui. Eu, antes de passar para você, Renata, o professor Jano Souza, ao que me indica, ele está em trânsito ali e quer fazer alguma colocação. É isso, professor Jano? Isso. Bem, bom dia, Nivaldi, bom dia a todos. Uma colocação rápida. Na COP, nós temos o Laboratório do Futuro, que é um laboratório que eu coordeno, e que faz prospecção tecnológica em diversas áreas, em 8 áreas principais. Uma delas é o futuro da cidade. O futuro da cidade que engloba também essa questão de mobilidade e a questão de lixo, a questão de resíduos sólidos, né? Toda essa parte. Então, é um pouco de propaganda. Tem um aluno doutorado trabalhando com inovação agora que fez recentemente um grande estudo da toda a legislação brasileira referente a isso, né? Um estudo analítico agora que vai ser publicado e temos interesse. Eu achei interessante essa colocação toda a apresentação do Jeff Sidney, que achei muito interessante, né? E concordo que vocês estão falando nesse momento da questão do financiamento, mas é a questão da realização da inovação, da pesquisa,
né, que é uma coisa que para mim me toca muito, embora, é claro, sem financiamento isso não ocorre, eu acho que é importante tentar unir mais entidades. Esse observatório da ANEEL, para mim, é uma surpresa, assim, achei uma surpresa agradável. Vou me inteirar também, né? Porque uma primeira coisa que nós fizemos no Laboratório do Futuro, já há alguns anos atrás, foi fazer um observatório dos laboratórios de prospecção do futuro, né? Então, nós fizemos lá, inclusive fizemos um site, mas essa questão do observatório da ANEEL, eu acho que é posterior ao nosso levantamento dessas instituições, né? Mas estou gostando muito da palestra, do webinar. Então, é só uma colocação em relação à disponibilidade de equipe. Tá, professor Jano, muito obrigado. Eu queria destacar que o professor Jano ele faz parte ele integra equipes de alguns dos nossos projetos de P&D, trazendo toda a competência, a experiência e a equipe que ele coordena, né? Ele é uma referência aqui não só nacional, mas internacional. O GESEL sempre, nós gostamos de formar times, entende? Porque realmente a complexidade, né, do desenvolvimento que o setor elétrico vem atingindo, enfrentando, né, exige esse tipo de formação de redes, né? Então, acho que queria agradecer muito aí a colocação dele e a contribuição que ele tem dado aqui. Agora, o André Alves, salvo engano, ele fez uma pergunta aqui para a professora Renata. O modelo E3P encontra similaridade com alguma experiência internacional bem-sucedida e citada na sua, aí eu coloco aqui, brilhante apresentação? Professora, por favor. Obrigada. O modelo E3P, aí esse é um nível de detalhe que a gente não chegou a pesquisar. Mas o que é importante frisar é que, sim, na experiência internacional, existem vários exemplos de avaliação das empresas e não avaliação de projetos, tá? A União Europeia, por exemplo, tem várias chamadas, inclusive eu tive a oportunidade de entrevistar uma pessoa que era um avaliador, então eu concordo com o que foi dito aqui sobre a importância dos avaliadores, e principalmente avaliadores externos, né? Essa Innovation Network Stimulus, por exemplo, do Reino Unido, passa por um painel de 3 avaliadores externos de instituições diferentes, né? E o que no Reino Unido, por exemplo, o que se avalia nessa iniciativa Innovation Network Stimulus é justamente o programa de inovação da empresa, né? E o portfólio, o conjunto de projetos da empresa, né? E não especificamente um projeto isolado. Agora, de que forma que eles analisam, né, a literatura disponível ela não desce a esse nível de detalhe. A União, quando eu fiz uma pesquisa de campo, entrevistei um avaliador da União Europeia, também ele me respondeu, eu perguntei como que os projetos, ele avaliava projetos, ele disse, eu não avalio projetos, né? Na verdade, eu avalio o programa, né, diversos projetos que a empresa propõe dentro daquele tema. E, inclusive, foi muito interessante essa entrevista, que ela também permitiu mostrar que essa questão dos indicadores, essa é uma definição, é uma questão interessante, que ela em alguns países, no caso, por exemplo, da União Europeia, os indicadores de avaliação dos projetos são definidos, né, pelos gestores dos projetos, juntamente com a instituição de fomento. Quer dizer, não é apenas uma visão, né, uma imposição, né, de indicadores. Os indicadores eles são definidos, né, de acordo com o tipo de projeto que está sendo apresentado ou o conjunto de projetos que estão sendo apresentados. Espero ter respondido.
Muito obrigado. Já estamos batendo aqui as 2 horas. Passou muito rápido. É um tema muito estimulante. O professor Sidney vai fazer a última observação aqui, porque é um tema tão estimulante assim que é difícil a gente ficar parado, né? Não? Fala lá, professor, faz favor. Aí ele ficou emocionado e caiu a ligação, professor. Tá. Mas enquanto ele não entra, pois não, professor, pode falar. Professor, eu queria pedir até uma prorrogação, até 1h30. Eu estou com 18 perguntas aqui a propor, mas então vou selecionar uma ou duas só. Professor, no mapa estratégico, que consta dentro de um dos documentos, né, de apoio aqui a essa consulta pública, o mapa estratégico que é recomendado, ele tem, conforme vimos, 4 camadas. A camada inferior é uma camada de capacitação. Tradicionalmente, os projetos de P&D, focando capacitação, eles não são bem vistos pelo manual, porque diz que capacitação é problema da empresa, porque senão vão começar a treinar atendente, essas coisas todas. Bom, é uma visão antiga. Capacitação em P&D, professor, poderia ser um conjunto de cursos de pós-graduação para as faculdades, cursos para as escolas técnicas, cursos voltados à formação de avaliadores. Ou seja, a Petrobras, quando quis dominar o mercado brasileiro na área de petróleo, na área de controle e automação, ela olhou para isso e patrocinou um conjunto muito grande de formação de profissionais para criar um mercado de disponibilidade de mão de obra para a realização de projetos, onde os conceitos de inovação, todos os conceitos necessários ao P&D, inclusive o conhecimento do próprio manual da regulação, pudessem ter sido tratados. Esse assunto, professor, eu acho que é relevante. Agora eu vou dizer alguma coisa, eu faço P&D também, lógico, que às vezes me deixa preocupado. Nós estamos aí com uma regulamentação legislativa para ser aprovada, com a utilização de parte dos recursos já concedidos de P&D para cobrir uma necessidade aí causada pela pandemia. Professor, esses recursos, na monta em que estão, quer dizer, que recursos concedidos e ainda não utilizados, pode ser um reflexo da falta de mão de obra, numericamente, de um volume de base para se envolver em projetos, ou da falta, ou criatividade, ou importância que as concessionárias e a própria ANEEL, né, tenha dado até agora. Porque imagine o senhor a felicidade que nós temos hoje de ter um recurso que nasceu como sendo 1% da receita operacional líquida, mas já no nascedouro, 0,5% foi embora para o FNDCT. Mas que desse recurso ainda foi tirado o montante necessário para manter a empresa de pesquisa energética, né? E desse recurso, olha, não só os projetos de P&D, mas eficiência energética. Ora, com um pedaço pequeno desse 1%, que parece que é o recurso todo que está disponível, carimbado para ser utilizado, uma parte significativa não está comprometida com projetos em andamento ou com propostas que estejam sendo negociadas para serem assinadas. Isso não é crítica nem para um lado nem para o outro, mas é uma observação de uma oportunidade. Se tivermos mão de obra em volume maior disponível, se tivermos a criatividade que permita a execução de um número maior de projetos e uma orquestração da ANEEL, talvez esteja aí algo inédito. Porque, normalmente, quando a gente tem ideias e quer fazer alguma coisa, o que falta é dinheiro. Não é o caso nessa circunstância. Tá, professor, obrigado. Eu vou encerrar informando para vocês que no dia 11 nós teremos, de fevereiro, um outro webinar. E dando uma recomendação, assim, não é uma recomendação, uma sugestão muito pragmática, né? De que
façam contribuições pontuais. Entende? Por exemplo, aqui o Luiz Cláudio Gutierrez falou dessa questão aqui do avaliador. Aí nós discutimos aqui 1, 2, 3 parágrafos sobre esse tema, porque isso vai facilitar muito o trabalho da SPE e vai dar credibilidade para a proposta que eles vão formular, porque isso vai estar no âmbito da superintendência. Eles vão ter autonomia total de receber as contribuições, analisá-las e depois formular um documento que vai ser encaminhado para um diretor que vai ser sorteado. Isso vai ser levado depois para a reunião da diretoria, para sua aprovação. Então, propostas pontuais, né, bem objetivas, né, ajudarão muito, né? Às vezes a gente quer escrever uma coisa muito complexa e tal, a gente sugere fatiar isso e fazer essas contribuições, tá? Nós vamos estabelecer um relacionamento com vocês através de uma rede de WhatsApp, já que vocês deram os telefones celulares, mas exclusivamente focada nesse tema, não vai ter nada fora disso, e quando acabar as contribuições, a gente não vai usar essa rede para outros fins, ok? Eu agradeço muito a todos, a gente completa aqui as 2 horas, passou muito rápido, e as outras perguntas que o professor Sidney tem, ele vai guardar para o dia 11 de fevereiro. Ok, professor? Então, olha, uma boa tarde a todos, um bom dia a todos. Rui, foi um prazer, Borges, estar aqui com a sua presença aqui, sempre atuante como presidente do Conselho dos Consumidores, tá? E aos outros presentes, notadamente aqui a professora Renata e ao professor Sidney, que foram nossos brilhantes expositores. Então, um bom dia a todos. Parabéns. E vamos fazer contribuições pontuais, porque eu acho que isso vai ajudar muito aí ao resultado final. Então, eu fico aqui, eu vou ser o último a sair, então vocês podem sair, que eu estou tomando conta da casa. Grande abraço. Tchau para vocês. Obrigado, gente. Obrigado. Bom dia a todos, obrigada. Tchau. Parabéns, Até logo. Parabéns, Renata, Sidney. Tchau, Gabi. Tchau, Gabriela. Obrigada. Nada. Gilberto, Camila Professor Sidney, parabéns, professor Nivaldo. Parabéns. Obrigado. Pode sair você, professor Sidney, pode sair, pronto. O professor Sidney e professor Renato, só ia perguntar, teve gente aqui falando no chat sobre a disponibilidade dos slides. A gente pode colocar, então, lá no GESEL, como é de vocês, eu queria só perguntar. Claro. Você Tá bom. é for. Tá legal.